Boa noite. Boa novo. Vamos começar a nossa primeira entrevista do nosso PodZic, que é um podcast inspirado para negócios que estão se atualizando com esse novo universo wellness. E claro que a gente vai começar com ninguém menos do que Kátia Paladino do Traficate. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, diretamente de Ilhéus. Ela que fala muito sobre saúde mental e tendências. Vai falar um pouquinho para a gente aqui qual é a relação. Primeiramente, seja muito bem-vinda. Fala pra gente, qual é a relação entre autoestima, corpo e o resultado que a maioria das pessoas nunca comentam? O que você acha? Então, falar de autoestima é falar do meu tema preferido. Está diretamente relacionado, Bia, com a perspectiva de um corpo saudável, mais do que de um corpo estético, Exato. né? Então, a gente busca um equilíbrio corpo, mente e espírito. Então, na verdade, se você pensar só no corpo, você vai estar fadado ao fracasso. Exato. No processo. Então, é importante que a gente entenda que o corpo, ele é a camada externa de todo um processo que começa na consciência. Isso é o que eu tenho para trazer hoje aqui no evento. A gente vai falar de algo muito mais profundo do que uma questão estética, mas ter a grande chance de dar uma virada na vida das pessoas e transformar realmente o mindset delas sobre amor próprio, sobre corpo e sobre bem-estar e saúde. Eu vi que um dos seus temas, assim, que são muito abordados é a ansiedade e burnout, que hoje eu acho que é o top 1 das doenças que tem circulado as pessoas, né? E acho que influenciou muito essa vida fitness, guinada na vida das pessoas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você diria para quem usa o treino como fuga de um problema emocional que não quer encarar? Eita! A pergunta foi boa. Quando a gente às vezes está na academia e fala, nossa, tem aquela pessoa que tem força de vontade, que está ali todos os dias e que você não consegue ver a evolução. Exatamente. Onde é que está a questão aí? Está muito além dessa força de vontade. Existe força de vontade. A pessoa quer mudar. Só que existem padrões, existem processos inconscientes, geracionais, que impedem ela disso. Então, ela vai para lá, é uma válvula de escape, não tem dúvida. Inclusive, a gente está vivendo uma transformação social mundial, onde as pessoas estão saindo da noite, estão saindo desse lugar da balada e estão indo para o lado fitness, para o lado da academia. Muitos pela fuga e alguns pela percepção e consciência de que é o melhor lugar. Exato. Mas mesmo que seja, sabe, Bia, um lugar de fuga, ali vai trazer um bem-estar, vai trazer um lugar bom para ele, sabe? Tem liberação de dopamina, liberação de serotonina, então a sensação de bem-estar, ele entra em estresse e sai de estresse sem adoecer. Então mesmo que esse início seja um processo de fuga emocional, ele vai ter, sim, ganhos. Não pode deixar de trabalhar as questões emocionais. Exato. Não dá para negar a dor, gente. A gente não pode fugir dela. Inclusive, é isso que a atividade física ensina. Então, isso seria mais ou menos uma resposta para aquele perfil psicológico da pessoa que entra na academia e dura 3 meses, por exemplo? E eu vou falar exatamente sobre isso na minha palestra de amanhã. Gente, então a gente já deu uma pinceladinha aqui. Inclusive, a Bia acertou até o tempo. Vai ter, assim, 3 meses. Que é isso que acontece, principalmente no campo feminino. No masculino também. Mas as mulheres, elas têm complicações que vem filhos, casa, aí o filho adoece, ela tá ali tentando manter uma constância de uma hora para outra, ela não consegue mais ir para academia, ela se sente cansada, fracassada, e isso vai colocando ela no lugar de desistência, de insuficiência, que isso é cultural. É muito, muito. Eu costumo dizer que a mulher já nasce com lista pronta, e ela tem que dar conta disso a vida toda. Então, a gente precisa ajudar ela e eles também a ter um olhar diferente sobre si mesmo. Exato. Então, aí é essa busca da consciência dentro da área da psique humana que eu trago para alta performance. Olha, essa pergunta que eu vou te fazer agora, ela não tá aqui, até deixei de lado aqui meu roteirinho, que é o seguinte, quando eu comecei a treinar de fato, que eu comecei a ir na academia, eu meio que entrei para uma cúpula, que eu falo que é o meu bondezinho, das meninas, que são meninas que já estão treinando há mais tempo, que já têm o treino como uma rotina delas, às vezes faz parte, e assim, para mim foi muito importante como incentivo. Só que também não me deixou aquele sentimento de, hoje eu não tô afim. Porque o horário que a gente treina é muito ruim. Muito ruim, assim, é muito cedo. Sim. É 4h30 da manhã, a gente tá lá, todo santo dia. É o bonde, filha, 4h30 da manhã tá lá. E aí, só para contextualizar, eu sou mãe, tenho 3 filhos, 3 filhos. Minha mãe mora com a gente, então, assim, é toda uma rotina que tem que ser adaptada. E aí eu lembro que bem no iniciozinho, eu ficava assim, cara, eu preciso de 21 dias para poder isso fixar na minha mente. 21 dias, só que foi muito mais que isso.
sabe? Não foi só 21 dias. Agora fez 1 ano e pouquinho que eu tô treinando. E a gente tava em viagem, fiquei 1 mês sem treinar. E o que eu mais reclamava com meu marido era: eu estou sentindo falta da academia. Me fala, por que eu comecei a sentir isso? Porque eu fiquei com essa dúvida assim, no dia que eu tinha a oportunidade de conversar com o psicólogo, eu vou tirar essa dúvida. Então, interessante. E parabéns. Muito obrigada. Isso é o melhor caminho. Eu sempre falo, eu falo do lugar de técnica e de prática também. Eu também sou mãe de 2 meninos, eu também cuido da minha casa sozinha, eu também trabalho em 3 municípios, eu tenho uma rotina frenética, acordo às 4h30 da manhã. Eu acredito assim, hoje isso não é mais um lugar diferente ou difícil. Hoje está a realidade para a maioria de nós. Então, o que a gente faz com isso? Se torna uma grande potência, traz o que a gente tem de melhor e constrói isso de um lugar saudável. Exato. Mas o que acontece? Existe a inteligência artificial e eu costumo chamar que existe o alarme intuitivo na gente. A gente, intuitivamente, a gente sabe o que é saudável pra gente, sabe, Bia? Perfeito. A física quântica fala isso, a medicina ayurvédica fala isso, então a gente já tem isso dentro da gente, mas isso se perde muito cedo. Demais. Porque o sistema, o capitalismo, ele não está interessado em ver você saudável. Então ele te oferece tudo para você fugir, para você correr disso. Então, quando você começa a criar um hábito, tem até um livro, O Poder do Hábito, que ele diz que você precisa de 28 a 30 dias para criar um hábito. Não é bem assim, mediante a nossa rotina. Então, a gente, às vezes, precisa de um pouco mais de tempo. A gente só não pode desistir. Exatamente. É continuar. Então, esse alarme intuitivo que você já despertou em você, e isso é incrível, e eu quero que todo mundo tenha a chance de fazer isso, é o que diz, espera aí, Bia, isso aqui, você está fugindo do seu lugar de saúde, você está fugindo do seu lugar de amor próprio. Tanto que teve um momento que eu falei assim, gente, eu preciso me pesar, que eu acho que eu engordei. E assim, tem uma amiga minha que falou assim, isso é até bom, que aí você meio que se controla, você não se permite tanto. Mas não é sobre se permitir, é sobre ter consciência do lugar onde eu estava e onde eu não queria voltar. Perfeito, exatamente. É essa a ideia, é você construir esse mindset na sua mente, de que aquilo ali é seu por direito e por merecimento. Porque a nossa grande questão tá que a gente acha que não merece ser saudável, não parece ser feliz, não merece se sentir bem. Justamente esse ponto, o merecimento. Eu falo pelas mulheres que falta esse olhar de cuidado. Sabe, você olhar o treino, você olhar a dieta, você olhar o se cuidar, não como estética, mas como um momento seu. Eu falo que eu trato hoje minha saúde como meu trabalho, porque eu preciso ter compromisso com isso. Senão eu não estou bem para as outras coisas. Antes eu olhava como assim, é um hobby, é um lazer. Não, é o meu trabalho. Eu preciso olhar isso com esse olhar, porque senão a gente acaba mesmo se deixando, né, levar. E eu falo muito sobre isso. Eu chamo de princípio do autocuidado, que eu criei uma teoria chamada de quântica análise, e dentro dessa teoria tem um princípio do autocuidado, que é essa percepção e do amor próprio, que você precisa estar bem para você transbordar amor e estar bem com quem está perto de você. Não adianta você se doar para o outro o tempo todo, porque sua fragmentação vai alcançar o outro. Você vai transbordar dor. A gente só transborda o que tem, Bia. Então é muito importante que a gente se cuide. Esse processo de autocuidado, ele é uma estratégia de amor próprio muito eficiente, e ele é no dia a dia, sabe? É todo dia você dando chance de ter seu tempo, de entender que você merece, que não é uma questão de obrigação, é uma questão de merecimento. A diferença é gigantesca quando você deixa de se sentir obrigado e você entende, poxa, eu mereço estar aqui, eu mereço me cuidar, entendeu? É incrível. Última pergunta pra gente fechar com chave de ouro, e essa eu acho que é uma das perguntas mais polêmicas por aqui. A caneta emagrecedora vai acabar com a academia ou vai salvar quem saber se posicionar? Ó, o personal chegou a olhar ali, ó, o treinador. O que você acha? Olha, Bia, qualquer estratégia que venha de fora para dentro, ela é arriscada quando o sujeito está perdido em si mesmo. Eu não sou contra canetas emagrecedoras, eu não entro nessa perspectiva, mas eu entendo assim, se o sujeito ele não se constrói em lugar de amor próprio, ele não sabe os seus limites, tudo que vier de fora vai deixar ele muito incoerente no seu processo, ele vai acabar se desorganizando e ficar dependente daquilo. Minha grande preocupação é isso, porque quando você se torna dependente, você entende, poxa, para eu ficar bem, eu preciso da caneta emagrecedora. Exato. Ela me sustenta, ela é minha bengala. E assim a gente faz com várias coisas, a gente faz isso com relação amorosa, a gente faz isso também com outros alimentos, a gente faz isso com álcool. Então, quando vem para bengala, aí deixa de ser uma boa estratégia. Eu coloquei essa pergunta proposital porque eu faço uso do Manjaro. Meu processo foi com o Manjaro, mas eu tive um grande choque no primeiro mês, que foi o seguinte. Eu comecei a fazer uso de Zepatida e eu não fiz nada. Eu não parei de controlar a alimentação, eu não fiz atividade física. Eu lembro que eu entrei no consultório do meu endócrino e ele falou bem assim, você está me dando dinheiro de graça. Nossa. Continue assim que eu tô amando. Se eu tiver 100 clientes assim, eu vou ficar milionário antes da hora. Isso mexeu comigo, eu falei,
entendi, o remédio não fez efeito. Ele, não, você não perdeu 1 grama. Porque não é ele só. E aí foi quando ele identificou em mim que eu era uma pessoa compulsiva, que eu tinha ansiedade, que eu precisava de um tratamento tanto psicológico para associar com o meu corpo. Perfeito. E eu acho que é essa a dificuldade das pessoas, porque eu converso com muita gente que você vê assim o diagnóstico claro, não precisa nem ser formado para ver que a pessoa tem ansiedade, tem a compulsão, mas ela não aceita isso. E isso dificulta muito, porque ela quer tomar medicação, mas ela não quer passar pelo processo. Sim. E assim, hoje eu tomo medicação, faço uso da medicação para ansiedade, para compulsão, eu me trato psicologicamente falando, para poder trabalhar tanto a mente quanto o físico. E assim, eu fiquei 1 mês sem uso da Dexepatida, para mim não foi uma coisa que eu falei assim, nossa, eu preciso, eu não fiquei dependente, eu fiquei com muito medo de ficar com esse sentimento. Eu vim tomar quando eu voltei para a cidade. Sim. A gente ficou 1 mês no Rio, e aí quando a gente voltou, ainda demorei 1 semana para encontrar com minha endócrina, para poder tomar a minha dose. E ela falou assim, vamos ver como é que foi o estrago, brincando. E graças a Deus foi muito tranquilo. Muito tranquilo. Com certeza. Aconteceu assim com a bariátrica, acontece assim com os ergogênicos. Então, quando você deposita tudo fora e você não entende, você precisa fazer a sua parte, a gente chama de autorresponsabilidade. Bia, não é autocobrança. Porque a ideia de se cobrar para se encaixar num padrão é fadada ao fracasso. Exatamente. Mas se você entende, é autorresponsabilidade. Sou eu com meu corpo. Seu corpo é seu templo. É o templo da sua mente. Se seu corpo não tá bem, não tem como você tá bem, entende? Ele cuida, ele guarda o que é precioso em você. Então, quando você tem essa consciência, você não vai entender que o monjara é que vai resolver. Você vai ali cuidar da tua ansiedade, porque ansiedade todos nós temos. Um traço bipolar todos nós temos. Agora, o excesso que se torna patológico. Então, o nível de adoecimento, de transbordo, faz disso um transtorno. E aí você precisa cuidar. Exatamente. Não só com medicação, quando é necessária, é bem-vinda, mas com terapia, com meditação. Então, tudo isso eu trago na minha palestra. Assim. Hoje eu vou falar dos 4 pilares da saúde, que é atividade física, silêncio, que é o autoconhecimento, sono e alimentação. E a partir daí eu vou trazer estratégias sutis, diárias, para você reconstruir esses pilares, porque eu garanto que se você tiver esses 4 pilares estruturados, você não adoece. E isso a ciência quântica comprova, que a gente sabe que a maioria das doenças crônicas são de cunho emocional, são expressões genéticas alteradas por conta das emoções, e a gente tem como melhorar isso, e eu vou trazer isso hoje na nossa palestra. Foi um prazer, Kate, te receber aqui no nosso sofazinho. Produção, eu queria dar um presente para a Kate. Pega um drenante da Pharmax, por favor, para ela. Que legal! Pharmax é uma parceira nossa que está aqui com a gente. A Pharmax está comigo desde o início do meu processo. E quando eu falei da ideia do podcast, eles abraçaram e mandaram um monte de coisa para cá, para poder fazer degustação. Aí, perfeito. Olha que legal. Esse aqui é o top de linha, é o carro-chefe da marca, tá? É o drenante em parceria com a nutricionista Eric Skopelkin. Inclusive, a minha nutricionista, te amo, Érica. Que legal. E agora vai para a Ilhéus. Espero que você faça um bom uso dele, tá bom? Vai sim, gratidão, Érica, gratidão, Bia. Amei estar aqui com vocês. Beijos. Beijo.